Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Cristo, da Verdade, da Igreja, no canal Revelar e de Veritar. Mais uma vez obrigado pela presença de cada um de vocês aqui conosco. E hoje a gente escolheu como tema a fé, que é um tema muito vasto, muito rico e que eu acho que tem os fundamentos desse propósito de nós de levar a verdade e nós conhecendo a verdade, a gente acreditar nela, a gente seguir ela com essa fé que a gente vai falar hoje. Mais uma vez a gente está aqui referenciado, né, com todos os materiais que a gente vai usar, principalmente a Palavra de Deus, que sempre é a base de tudo, mas também hoje trouxemos o Catecismo e os outros livros que vão também as bibliografias que a gente vai utilizar e que também vão nos enriquecer com essa partilha. Para iniciar, a gente vai mais uma vez fazer um momento de oração. E hoje a gente sentiu de fazer esse momento de oração, né? Diferente do primeiro, que a gente utilizou o Espírito Santo para estar no meio de nós, nós também vamos clamar essa presença, mas em especial hoje de Nossa Senhora de Maria. Por quê? Porque Maria também é o exemplo dessa fé, né? Talvez na humanidade o maior exemplo de fé para nós é Nossa Senhora e tantos outros que depois dela a gente vai também citar aqui. Então vamos rezar juntos com Maria, para que a gente já abra o nosso coração e também para que com a ajuda dela, com a intercessão de Maria, a gente possa adquirir essa fé, exercitar e crescer. Vamos cantar juntos. Singela, doce, pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé, seu nome é Maria de Deus, Maria Santa e Fiel, Maria Santa e Fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Você é escolhido, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida. E dando sequência, clamando também o Espírito Santo para que seja a vontade de Deus aqui hoje falada por nós, comunicada por nós e não a nossa, que o Espírito Santo nos dê essa nova vida de conversão, de sim a Deus, de criar esta fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O texto que vamos usar como base no dia de hoje está em Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 3. É justamente o fundamento da fé na palavra de Deus. Ouçamos juntos. A fé é o fundamento da esperança, que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos o mundo, que foi formado pela palavra de Deus,
e que as coisas visíveis têm origem do invisível. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É com esse fundamento da fé que a gente gostaria de começar esse nosso bate-papo de hoje. Como eu disse também, nós vamos estar fundados aqui em todas as biografias e o catecismo da igreja. Mas a gente, antes de vir aqui e falar, né, gravando, a gente tem também o nosso momento de partilha, o nosso momento de oração. E eu acho que, como princípio, a gente tem que usar o outro, a igreja, para que a gente também fortaleça a nossa fé, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né, não é só para evangelizar cada pessoa que a gente vai atingir aqui, mas é também para nos evangelizar, para converter a nossa vida, para aumentar a nossa fé. Então, baseado nisso, a gente tem alguns outros exemplos, e aí a gente pode também ir colocando os nossos testemunhos, né, Rafa, de vida, mas a gente lembrou de alguns. Dentre eles também, a gente estava lembrando da passagem do soldado, que é o centurião, né, Rafa? Exato. Que depois a gente pode até colocar o texto bíblico também referenciado aí na nossa página, para que você também possa ler e fazer o seu momento de meditação sobre isso. Mas resumindo, eu não sei se todos conhecem, como foi essa passagem? O centurião, a gente estava falando, né, tinha um papel importante no exército, ele tinha a liderança do exército, mas ele tinha também, por esse motivo, um papel de fazer com que os seus soldados seguissem, caminhassem e não voltassem atrás. Então, é nesse sentido que a gente também sentiu de compartilhar o texto do centurião do soldado, né, Rafa? Isso. Mas é no sentido, né, Fabiano, da obediência de Deus, né? Quando Deus confia a nós, principalmente uma missão, ou então uma confiança de Deus mesmo para a gente, no sentido de levar a vida calcado nele, né? Na palavra de Deus, nas suas verdades, né? Sim. O que ele quer dizer? É um exemplo muito, muito específico, né, do centurião, de que Deus está na base, Deus está ali liderando a gente, mas está impulsionando a gente para frente, a não voltar, não é isso? De que as lutas vão acontecer, as batalhas existem, né? Mas que Deus está ali, é a nossa garantia, não é isso, Fabiano? Sim, perfeito. Está nos sustentando, né? Ele é o sustento, né? É interessante isso que o Rafa está colocando, porque em vários outros exemplos, a gente lembrou também de Pedro, né? Isso. Quando Pedro caminhou sobre as águas, né? Deus nos dá a capacidade de seguir, sempre seguir, basta com que nós tenhamos a fé e acreditamos nesse chamado dele, né? Por vezes, e isso precisa ficar claro aqui, a gente vai vacilar, né? Como Pedro vacilou, né? Sim. Ele iniciou o chamado, começou a caminhar sobre as águas, mas no meio ele teve medo. A palavra diz isso, né? Ele teve medo, ele vacilou e ele começou a afundar. Mas quem estava ali? Jesus, que mais uma vez estendeu a mão, tirou ele e pediu para que ele prosseguisse, né? Que ele acreditasse. Maravilhoso, né, Fabiano? Verdadeiramente. Maravilhoso. Eu vejo assim, você dizendo agora, me veio uma imagem de Pedro caminhando, né? E Jesus ali, esperando ele, né? E nesse momento que ele afundou, quantas vezes a gente já não afundamos também, né? Sem dúvida. No próprio pecado, né? Na nossa fraqueza, mas que a misericórdia de Deus é tremenda. Que ele foi, na pura misericórdia, estendeu o braço a Pedro, né? Quando ele viu que, naquele momento que Pedro estava, né, no abismo, né? Lá embaixo, no fundo do poço, na misericórdia, Pedro não tinha mais nada a oferecer, porque era o medo que tomou conta. O medo quando ele toma conta, a gente cega, né? Sim. Praticamente. Então, na misericórdia de Deus, estendeu o braço e puxou de volta. E né? eu acho que aqui já cabe um ensinamento para todos nós, disso que a gente está falando, um princípio, um fundamento. Nessa balança da nossa fé com a misericórdia de Deus, a misericórdia vai ser sempre maior, sem dúvida alguma. A palavra também nos diz que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, é mínima.
Só que ela, sendo alimentada, a misericórdia de Deus compensa tanto que a gente vai crescer, que a gente vai viver muito mais feliz. Por quê? Porque essa relação da nossa fé com a misericórdia faz com que nós sempre caminhamos, sempre desenvolvemos, e por vezes, a gente também estava partilhando sobre isso, a gente não vai ter a certeza da fé, a gente não vai ter o sentimento de que Deus está ouvindo a nossa oração, mas que a gente precisa continuar acreditando, mesmo sem sentir, né, Rafa? A fé não é um sentimento, ela não é emoção. E aqui a gente tem o objetivo de falar a verdade, né? O nosso canal tem a obrigatoriedade de um chamado de Deus para nós de falar a verdade. Então, cuidado com os falsos profetas. Aqueles que querem mexer só com a sua emoção. A fé não é emoção. Você não precisa sentir que você está mudando porque alguém está falando para você que você está mudando. Mas você precisa sentir que você está mudando a sua conversão, a sua vida, mediante ao que você tem entregado para Deus com a sua fé, né? Com as suas orações. É um exercício mesmo, né, Rafa? Isso. Eu vejo assim também, Fabiano. Eu estava escutando um ensinamento de um bispo muito fantástico. O nome dele é Henrique Soares, o bispo Henrique Soares. Ele fica em qual diocese, você lembra, Rafa? Olha, eu não me recordo, mas ele é lá do Nordeste. Do Nordeste. Né? Henrique Soares. Henrique Soares, pode pesquisar. Pode pesquisar, pessoal. Sem erro, viu? E então ele dizia assim, nessa questão que o Fabiano está colocando, sobre a aridez espiritual. Esse é um momento de aridez, né, Fabiano? Sim. Quando a gente não consegue sentir, porque muitas vezes quando a gente faz as orações, a gente sente algo interior, a gente sente uma presença, né? Mas muitas vezes não. E significa que Deus abandonou a gente? Não. Ele explica muito bem isso, que isso ou pode ser um momento, ou pode ser um momento mais prolongado, né? Que é chamado da aridez espiritual. Então ele ensina assim, a aridez espiritual muitas vezes é necessário e Deus propicia isso, né? Porque Sim. Ele quer de você aquilo que você tem de melhor. É o deserto, né? Muitas vezes, né? Exatamente. Quando você reza, não sente. Esta é pura prova que Deus precisa da gente. É a nossa confirmação, que é pura fé. A nossa parte. Exatamente. Né? Que por mais que é mínima, né? Exatamente. Ela é necessária. Porque quando a gente reza sem fé, é a pura prova que a gente crê em Deus. Né? É a prova mais, acho que... mais marcante, né? Mais forte, né? Dessa relação. Da nossa crença em Deus. Porque quando a gente não sente nada, e o tempo vai passando, e a gente não vê, a gente não escuta, não sente, e vai passando um tempo, a gente não tem noção de... não um tempo específico, só Deus tem. Quando ele, só que assim, se a gente se tiver a fé, a certeza que estamos sendo conduzidos por Deus, mostrando realmente a nossa fé, não tenha dúvida, né, Fabiano? O tempo da glória, exatamente. Da graça, né? Isso. Vai chegar. Deus quer ver, senão é um foguinho de palha, né? Sim. Que puncava. Não, Deus quer aquela da gente, aquela fé. Aquele sim verdadeiro, né? Aquela fé que é a rocha, né? Que é o alicerce da nossa... Nós tivemos grandes exemplos também na palavra, né? Na história da relação do homem com Deus, né? Lembremos de Abraão, né? Que foi até o fim. Literalmente Deus exigiu dele grandes renúncias, né? Que se nós colocássemos no lugar dele, lembremos de quando Deus pede o sacrifício do filho, né? Com certeza. Será que nós seríamos capazes de desenvolver tamanha fé de Abraão? E pelo sim dele, pela fé de Abraão, a gente teve boas consequências para a humanidade inteira. Lembramos de outros, Moisés, por vezes Moisés teve essa aridez que o Rafa falou. Ele tinha uma comunicação direta com Deus, mas em alguns momentos ele não teve. Ele deixou de ouvir. E aí ele teve que acreditar e ir até o fim, né? Exatamente. Jó, próprio Jesus, quando Jesus estava sendo... no momento ali mesmo da paixão de Cristo, Jesus se sentiu sozinho. Sim, no Horto das Oliveiras, no né? Horto. Ele sentiu solidão. Mas ele precisou até mesmo na cruz, né? O Pai, por que me abandonaste? Sim. Né? A relação do homem, né? Do homem Jesus, né? Com Deus. Existe, então assim, se o próprio Cristo ensinou que existe, aconteceu com ele, Sim. mesmo sendo Deus, né? Perfeito. Então,
inevitável que a gente vamos passar também, Perfeito. né? É uma relação que isso faz parte. A aridez, Faz parte. um distanciamento, não um distanciamento espiritual, mas o distanciamento do sentimento, Sim. né? Ele Isso. faz parte dessa relação e a gente precisa acreditar nos mistérios de Deus. Sim. A Igreja Católica Apostólica Romana se fundamenta nos mistérios. Tem coisa que a gente não vê, mas que a gente precisa acreditar que é verdade, e é a verdade, a única. E a gente, com isso, consegue ter uma vida completa. Exato. Como você disse, a história, então, ela ensina muito, né? Assim, pra Sim. gente, né? E como você colocou, esses profetas, muitas vezes sem entender, foram obedecendo a Deus. A gente, muitas vezes, a gente passa por isso, né, Fabiano? Sim. Não entendendo Todo o que está tempo. acontecendo, mas por trás Deus tem um plano, tem um desígnio, né? Um desígnio pra gente. Então, assim, se eles obedeceram, né, Fabiano? E aconteceu tudo o que aconteceu, a libertação de um povo, a sequência de um plano de Deus. Sim. Quando a gente nega isso, né? O soldado que acreditou Soldado. e o servo dele foi curado. Né? Exatamente. Se a gente nega, se por algum momento da história alguém desses profetas tivesse negado, não quero mais ouvir porque eu não estou entendendo, né? Porque muitas vezes a gente quer entender o que Deus quer. Sim. Ou a gente quer a nossa vontade, não a de É Deus. a nossa né? vontade. Santo Agostinho, ele fala muito bem isso, Fabiano, no sentido de muitas vezes a gente deixar de entender Deus, porque Deus não é para ser entendido. Ele tem até Deus- uma frase, né, Rafa? Exatamente. Que Tá até anotado a aqui. gente né? fez questão de anotar, que eu acho que Isso. resume isso que o Rafa está colocando agora de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele disse assim, Fabiano, foi muito bem na revelação, né, pela filosofia. Santo Agostinho diz assim: eu creio para compreender e compreendo para crer. O que ele quis dizer, né, com essa frase? Que o creio, ela antecede, que é a fé, a razão, né? Perfeito. Então, assim, a fé é sempre o alicerce de tudo. Não tem como a gente querer entender algo sem a luz da fé, né, Fabiano? Não tem como. É muito mais complicado. E eu acho que Agostinho também nos ensina, após a conversão, né, que é tudo isso que você falou, um homem extremamente inteligente que conseguiu, com palavras, traduzir fé e razão, como o Rafa acabou de colocar, mas que ele nos ensina também o seguinte: a gente está falando de profetas, de santo agora, né? E você pode estar pensando aí, mas é fácil falar desses que eram tão próximos de Deus. E eu consigo viver essa fé, né? Talvez você pode estar se perguntando, a gente também. Claro que consegue. Quem foi o Agostinho antes da conversão? Foi um homem completamente perdido, né? Que a mãe dele teve que rezar, Santa Mônica, né, Rafa? Por ele, por 20 anos, para ele se converter a Deus. E a mãe dele, outro exemplo de fé, né? Por falar nisso, né? Rezou, acreditou até que ele se converteu. Mas qual que é a reflexão que cabe agora? Era um homem extremamente perdido, que não conhecia, ele era muito inteligente, mas que não conhecia o fundamento da palavra, talvez até conhecesse lendo, e a gente falou disso também, né? Tinha o conhecimento intelectual, mas não tinha o conhecimento da conversão da vida. Porque a palavra de Deus, os ensinamentos, toda a bibliografia, o catecismo, ele tem a capacidade de nos ensinar intelectualmente, mas se a gente não tiver o nosso coração aberto, o nosso espírito aberto, a gente não vai ter o conhecimento da fé verdadeiramente. Né? E aí vão ser só palavras. Você pode conhecer a palavra, mas se você não traduzir ela para a sua vida, de nada isso vai valer, porque você não vai ter a sua vida um ser de Deus. Né? É fácil você dizer que você tem o conhecimento, mas se você não tem a conversão, né? O próprio Santo Agostinho, puxando já o assunto dele, ele é uma prova muito grande disso, né? Quem leu a bibliografia de Agostinho, não tem como, muitos, eu vi protestante lendo Agostinho e se convertendo, Fabiano. Tem muitas... Tamanha é a força, né? Exatamente. Então, assim, Santo Agostinho, ele era muito racional, né? Então ele queria as provas, é um resuminho, né, para quem ainda não conhece, Sim. mas se interessar, a gente vai deixar a bibliografia, é fantástico. Vale a pena, porque Agostinho, São Tomás, é um dos pilares da igreja, que Agostinho viveu no ano 400, no século IV. Até hoje, esse homem, ele é citado, ele é referência para a igreja. É atual, né? Atual. Então, ele usava muito da intelectualidade, pela razão.
E aí que Deus converte ele usando naquilo que é a sensibilidade de cada um de nós, né? Usou em Agostinho pela sabedoria, né? Colocou em Agostinho uma forma de entender que Deus não, por mais que a gente tente entender a Deus, nunca vamos conseguir. Agostinho diz assim que Deus, ele não é para ser entendido. É a conclusão que ele chega. Deus, é para ser adorado. Os desígnios de Deus não cabem a nós. Ele nos revela, né? Não nós temos a capacidade de entender, né? Exatamente. Ele nos ensina. Não o papel dele a Deus. É isso. Deus que se rebaixa ao homem para ser entendido. Jamais vamos entender a Deus, chegar no patamar de Deus, porque senão ele deixaria de ser Deus, né? Perfeito. Então, qual que é o princípio da fé dentro dessa colocação que o Rafa acabou de fazer? Nós temos que acreditar que Deus é o nosso tudo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Nós somos meros servos. Por mais que a gente tente se desenvolver, e isso é importante, a gente precisa se desenvolver na fé, na caminhada, nós vamos ser sempre o pó, né? E ao pó nós vamos voltar. Só que é importante que a gente acredite que nada termina aqui, né? Se a gente viver nessa vida, essa fé que nós estamos desafiando você a viver, viva essa fé verdadeiramente, não vai acabar aqui. Nós vamos alcançar a graça de Deus, né? Exatamente. Esse tem que ser o nosso principal objetivo, né? E a nossa igreja católica, apostólica, romana, pessoal, é o único caminho. O Rafa acabou de dizer de um homem que precisava da razão para crer, a nossa igreja consegue atender esse homem. Aquele que tem mais o chamado à espiritualidade, a viver mais intensamente, nós temos grandes exemplos também, né? Como São Francisco, homens que eram mais emocionais, a nossa igreja atende também esse chamado. Então é uma igreja completa, só que a gente precisa buscar na igreja todo esse conteúdo, todo essa relação que nós temos enquanto comunidade, que é uma igreja que é capaz de salvar a sua vida, salvar a sua família, né? Não deixe de acreditar na nossa igreja. Por mais que você veja pecado, é sim uma igreja também, né? O fundamento da igreja é essa relação também homem e Deus, né? Deus fundou a nossa igreja. É uma igreja fundada por Deus, mas que é constituída por homens, pecadores. Mas a gente tem que sempre voltar para a essência, né, Rafa? Exato. Da criação, da fundação, e a gente vai sempre assim caminhar e entender que a nossa fé é calcada. Eu acho que primordial, né, Fabiano, como você bem colocou, da nossa igreja, é quem fundou a nossa igreja. Sim. Foi Jesus Cristo, né? O próprio Cristo, o próprio Deus fundou a nossa igreja. Então, assim, não vem de homens, né, Fabiano? Não foram homens fundadores. Exatamente. Né? Quando eu fico pensando assim, mas assim, fundamentando a minha fé, porque eu sou católico, nós somos católicos, Sim. né? Eu fico pensando, por exemplo, talvez um espírita, um protestante, quando ele cai, a quem ele recorre, né? Ao fundador dele, que não sei, são homens, Sim. que também são errantes, que também são pecadores, né? E se chegar uma pergunta, meio crucial, questionamento, exatamente, né? que ele não tiver, né, Fabiano? Nós não, a gente temos a certeza, né, que quem fundou a nossa igreja foi o próprio Cristo. Ele tem todas as respostas para as nossas perguntas. Tanto que todas as outras denominações, pessoal, aqui cabe mais uma vez. A gente não está aqui para crucificar ninguém, pelo contrário. A gente é aberto à relação com todas as outras denominações, mas aqui cabe a verdade. A verdade é a seguinte, todas as outras tiveram seus fundadores, como o Rafa disse, homens, mas partiram da onde? Do fundamento principal, que é a Igreja Católica. Se você olhar, todas as outras têm traços da nossa fundação, só que distorcidos. Por quê? Porque tiraram da base. E só existe uma base, só existe uma verdade, né? Que é o Cristo Jesus, fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. Ponto. Né? Perfeito. Ponto. Isso deixa o nosso magistério fantástico, rico, né? Uhum. Todas as Aliás, cabe aqui, viu, pessoal, para quem não tem ainda, né, Rafa? Ou que possa acessar virtualmente, tá aqui o berço, a fundação da nossa igreja, que é o catecismo. Exatamente. Tudo que a gente fala vem daqui. Nada vem da nossa cabeça. Sim, né? Perfeito. Nós temos uma
organização que é incrível, é fantástico. Como o Fabiano disse, os homens erraram, os homens, os filhos da igreja, né, Fabiano? Porque somos humanos. Tanto que A gente vacila na fé. vacilamos. Tanto que os próprios pastores, às vezes a gente vê que ele dá uma quebrada para um lado, que a gente vê, aquele que segue em oração, aquele que anda na presença de Deus, percebe o erro. Sim. Né? Ou seja, os próprios pastores também estão sujeitos a erro, tanto que eles confessam também. Sim. Eles necessitam da confissão. E aí entra a relação do sacramento. Fé de novo. Né? Exatamente. A gente precisa acreditar. No sacramento somos perdoados os nossos pecados. A gente precisa perdoar o nosso irmão, mesmo que ele seja pastor, como o Rafa colocou. E quando a gente fala pastor aqui, pessoal, que fique claro, não é pastor de outra denominação. Não. Pastor da nossa igreja, né? Somos nossos... A hierarquia da nossa igreja, né? Isso. Os pastores padres, no sentido os de bispos, o papa, né? São a hierarquia da nossa igreja. Então que isso também fique claro. E um outro ponto que eu acho que a gente tem que trazer aqui, para talvez já ir concluindo esse nosso racional, é quando os homens erram da nossa fé, da nossa igreja, aonde está a nossa fé? Não está nos homens. A nossa fé, a Igreja Católica Apostólica Romana, está em Jesus Cristo, fundador da nossa igreja. Então, quando tem o erro da fé, olhem para Cristo. Né? Ou da fé, não, das pessoas que constituem a igreja, olhem para Cristo. Ele é o nosso fundador, né, Rafa? E um outro detalhe para desmitificar também o que a gente ouve com relação à questão da gente adorar santo. Errado. A gente citou aqui Santo Agostinho, profetas, a gente admira esses homens que são testemunho vivo da fé da humanidade em Deus. Mas a nossa adoração está em Cristo Jesus, unicamente. Né? Ele é o nosso Deus. Né, Rafa? Diferente de se você perceber em outras fundações, né, quando o homem é o principal, a pessoa deve obediência a ele. Está errado. Na Igreja Católica, não. A gente vê os santos, olha para ele com admiração, sim, porque ele conseguiu viver, né? Ele conseguiu converter a vida dele verdadeiramente. Um exemplo, né? Um exemplo. Grande exemplo. Nada mais que isso. Mas aonde está a nossa fé, que é o tema de hoje? Está na fundação. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Né? E ele, a nossa igreja é tão rica, pessoal. Falamos de Jesus pessoa. Nós temos Deus Pai, que nós citamos os profetas, e nós temos o Espírito Santo, né, Rafa? Que a gente começou invocando aqui. E Jesus deixou para nós o Espírito Santo para que ele nos conduza, para que ele nos mova, né? A gente tem a graça, olha o tamanho da graça da nossa igreja. Que não deixa a gente errar, né, Fabiano? Não deixa a nos gente conduz sempre na verdade, né? Perfeito. Por algum momento a gente cai e extravia esse caminho, o Espírito Santo é fantástico. A gente sente ele reconduzindo o caminho, colocando de novo nos trilhos, né, Rafa? Exatamente. Cada pessoa da Santíssima Trindade tem a sua função específica. Que nós também tenhamos a fé nisso e que nós possamos correr mais atrás para conhecer. A gente pode falar disso num outro momento, né? Mas o Espírito Santo, creia, pessoal, ele é essa presença. Você batizado, tem o Espírito Santo com você. Você é morada do Espírito Santo. Então, se você tem alguma dúvida, algum medo, creia verdadeiramente que o Espírito Santo está em você e que se você rezar verdadeiramente, entregar a sua vida, ele vai conduzir, como o Rafa colocou. Outra verdade da nossa igreja, começamos também rezando com Nossa Senhora. Nossa Senhora é a nossa intercessora, a nossa advogada perante a Deus. Né? Que nós tenhamos essa fé, a Igreja Católica. Você que está nos ouvindo tem essa fé, essa certeza. Ela tem a capacidade de levar a sua oração a Jesus, né, Rafa? Então, assim, creia, tudo isso é fé. A gente precisa conhecer para crer, viver, acreditar. Nossa Senhora é um exemplo de fé. Né? O nosso tema fé. Nossa Senhora, no momento que o anjo apareceu, né, já de início, ela já demonstrou uma fé tremenda, né? Uma menina, assim, vamos colocar lá, de 15, 16 anos, né? Naquela época, já recebe na presença um anjo e que coloca para ela as vontades de Deus. Ela poderia muito bem não acreditar, né, Fabiana? O que é isso, né? Ficar assustada. Mas não. Uma menina com uma fé tremenda,
né? Sim. Já deu sim, ou seja, já começou um plano. Não que ela não tivesse dúvidas, né? Não que ela não Ela tivesse perguntou dúvidas. ainda ao anjo, Sim, né, algumas teve coisas. algumas dúvidas, mas a fé moveu. A fé falou muito mais alto, né? Uma menina que vivia, né, a palavra de Deus. Com certeza a oração. A oração, né? com certeza. Você, né, não precisa. A gente que vamos percebendo essas coisas, Sim. né? Ver que ela era de oração, que era uma menina entregue a Deus. Sensível, né? Aos desígnios de Deus para a vida dela. O sim que ela deu foi fantástico. Foi a maior prova de fé, acho que da história da humanidade. Acho né? que a gente pode concluir por aqui. E daí ela começa toda a história da salvação. Fantástico. Aí é um assunto para um próximo. Próximo e muito rico. E para concluir, pessoal, em cima dessa última colocação, que nós possamos também dizer o nosso sim a Deus. Né? Usando o exemplo de Maria. Que você diga sim naquilo que Ele te pede. Você sabe, cada um de nós sabemos aquilo que nós temos na nossa vida e quais são os sims que a gente tem que dar para Deus. Por mais que eles sejam difíceis, e eu tenho certeza que são, mas a gente precisa acreditar acima de tudo e dizer o sim. E o sim vem construído por tudo isso que nós falamos, da vida de oração, do conhecimento de Deus. Só experimentando verdadeiramente esse Deus, como Maria fez, nós seremos capazes de dizer sim a Ele, né? De alimentar a nossa fé. Né? Isso que você acabou de falar, né, Fabiano, é fundamental. Não que assim a fé é do dia para a noite. Perfeito. Né? Que Deus vai realizar ou não, né? Porque fé não é a nossa vontade, fé é a vontade de Deus. Às vezes a gente reza, né, Fabiano, pedindo algo pra gente, mas que não é a vontade de Deus. E se não acontece, a gente acha que Deus não existe, ou então Ele deixou de me ouvir, Ele né? não gosta de mim. Ou seja, fé é acreditar que Deus quer o melhor, e o melhor às vezes é o não, né? Perfeito. Eu vivo isso, Fabiano, muito. Quem não vive, né? Assim, a nossa vida, a gente tem, por mais que a gente demore um pouco as coisas, a gente vê acontecer, A entender, né? pode ter certeza que a nossa entrega está um pouco devagar. Sem dúvida. A nossa fé ainda está vacilante, está baixa, está fraca. Precisamos viver a fé. Não chegou o momento. Não chegou o né? momento. Mas que não significa que Deus não esteja trabalhando. Perfeito. Se você sente dificuldade hoje na vida, até mesmo de falar de Deus, de falar com Deus, não desista. Não desista. Não desista. Este é o deserto, talvez, que Deus está propiciando para que você no futuro esteja calcado, esteja cheio, né, o suficiente do Espírito de Deus para conduzir talvez algo muito maior na vida. Né? É aquele exemplo que todos nós já ouvimos, né? Trazendo para a gente visualizar isso que o Rafa está dizendo. Do copo cheio com um copo não cheio, né? A gente precisa encher o nosso copo. E como eu encho o nosso copo de fé? Vivendo os sacramentos da igreja. Vivendo a palavra, a oração. Faça essa prática, né, Rafa? Isso, e Deus está trabalhando, viu, Fabiano? E vai nos fortalecendo. Somos provas, muita gente a gente vê na nossa vida, né? Que é a prova viva que Deus está do nosso lado. Viva a fé, né, Fabiano? Viva a fé. Vamos viver a fé. Passo a passo, ela é um processo grande, né? Sim. Mas que Deus está aqui atrás, Conduzindo, trabalhando, e realizando, né? E tenha certeza que esse momento que o Rafa falou, ainda de alguns pedidos pode ser que não sejam atendidos, ou que demorem um pouco para ser, e depois deles serem atendidos, qual é o nosso papel? O testemunho. O testemunho faz parte também da fé do cristão. Por quê? Porque ele acreditou, ele alcançou, e ele testemunha a fé para que os outros irmãos também acreditem, né? Perfeito. É isso. Que nós vivamos até o fim, né? E é um ciclo que vai, né, voltando e começando de novo, e outros desafios, e aprendendo e caindo, e a gente vai juntos, né? A nossa igreja nos ensina isso também. É importante que você busque uma comunidade para que você viva a sua fé. Muitas às vezes a gente ouve a teoria, eu não vou na igreja, mas eu tenho a minha fé, rezo sozinho, né? A gente ouve colocações como essa. Mas a história, e aqui não somos nós falando mais uma vez como o Rafa falou, o catecismo, a igreja nos ensina que o homem sozinho não se basta. Ele precisa da comunidade cristã para que Deus se revele.
né? Jesus mostrou isso, né, através dos discípulos. Era uma comunidade. Sim. E Jesus nunca se revelava sozinho a um. Se a gente se atentar à palavra, ele sempre, quando se revelou depois da ressurreição, foi em comunidade. Em comunidade. Né? Ele podia usar de um aprendizado, como foi de Tomé, que não acreditou. Tomé, toca aqui a minha ferida. Sim. Né? Mas quem estava lá? Todos os outros para aprender juntos. Exato. Né? Então é isso. Busque uma comunidade próxima da sua casa, ou não, se você não se identificar com ela. A igreja é tão grande, gente. Não caia no erro de, não fui bem acolhido aqui, vou sair da igreja. A igreja tem tantas comunidades. Busque uma que você se enquadra. Todas são a Igreja Católica Apostólica Romana. Nossa igreja é a maior do mundo e tem um lugar para você. E precisa de você. Né, Raps? Bacana. Para concluir, a gente vai rezar mais uma vez, que é para exercitar essa nossa fé, né, Raps? Vamos lá. A música, para nós, né, nós temos um chamado específico também com a música, ela também pode ser uma possibilidade de você exercitar a sua fé. Por quê? Porque através da música são orações, são profecias que são passadas, né, para nós, que você pode também fazer esse exercício, né? Para essa nós escolhemos o tema muito bem apropriado, né, que se chama Força da Fé. A gente vai colocar também depois aí no canal para que você ouça e faça a sua oração. E que fala justamente dessa relação, da necessidade de acreditar e de crer para que Deus aconteça na nossa vida. Certo? Amém? Amém. Vamos lá, vamos cantar junto? É preciso crer que existe um Deus que te ama acima de qualquer coisa. De nada vale um homem sem a fé no seu Senhor. É semelhante a um corpo sem vida. Não sejas como Pedro que duvidou quando já estavas caminhando sobre o mar. Ser como Abraão que confiou em Deus e acreditou até o fim. Vai correndo ao encontro do Pai, Ele espera ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé que em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te encher, dará forças para continuar a caminhar. Vai correndo ao encontro do Pai, Ele espera ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verá com os olhos da fé e em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te encher, dará forças para continuar a caminhar. Amém, pessoal. Obrigado mais uma vez. Estaremos juntos em breve no próximo vídeo. Um abraço a todos. Deus abençoe. Até a próxima.